Show de notícias. Show de notícias. Show de notícias. Jornal Nova Manhã, da Vale FM. Pense nisso. Não esqueça que a jornada é sua, somente sua. Outros podem até caminhar com você, mas ninguém pode caminhar por você. Pense nisso. Um toque da Vale FM para você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pavimenta Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. De segunda a sexta, das 4h05 às 6 da manhã. Você acompanha o programa Bom Dia Vale, com Fran Pereira. A Magazine Padim tem qualidade comprovada. Tem móveis e eletros pra sua casa. Tem condições facilitadas. Tem novidades, vem comprovar. Brinquedos e utilidades do lar. Magazine Padim tem variedade. São 2 lojas pra sua comodidade. O nosso atendimento é personalizado. O nosso crediário é facilitado. Toma, melhor preço. Toma, qualidade. Magazine Padim, referência na cidade. Magazine Padim, 2 lojas para melhor atender você. Loja 1, Rua São Pedro 476, Centro Juazeiro do Norte. Loja 2, Avenida Coronel José Dantas 476, Centro de Missão Velha. Acesse nosso Instagram, Magazine_Padim. Você merece nossa qualidade. Magazine Padim. Vale FM 99,9. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Comece o dia com uma boa informação no seu rádio. Jornal Nova Manhã. Agora são 6h07. Olha, o município de Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero, vive intensamente uma das suas principais romarias, a Romaria de Nossa Senhora das Candeias. A procissão está marcada para acontecer na próxima quinta-feira, dia 2. A festividade conta com atividades culturais em pontos tradicionais da cidade, como a Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores e a Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já no Horto são realizadas missas e mutirão de confissões. Considerada a maior procissão da região, a Romaria das Candeias reúne uma multidão de romeiros vindo de vários lugares do país, que seguem pelas ruas do centro em direção à Basílica de Nossa Senhora das Dores, com velas e lamparinas iluminando por onde passam. Olha, nós temos que chamar a atenção mais uma vez do setor competente do município, a segurança pública em relação ao trânsito, no caso do Demutran. A situação lá na matriz está a mesma da última romaria, precisando de uma fiscalização e organização do trânsito mais séria, a partir da Praça Padre Cícero até a Basílica de Nossa Senhora das Dores. Trânsito ontem estava complicadíssimo. Você quer ver um local que ficou muito complicado, principalmente depois dessa estrada nova que vem de Missão Velha, a Rua do Cruzeiro. Rua do Cruzeiro. Muitos ônibus, caminhões passam por ali para ir para a Basílica. E ontem pela manhã a fila estava passando ali do restaurante popular.
Ó, você vê, todo o trânsito que ocorria via BR-116, entrando pelo município de Barbalha, passando para Juazeiro do Norte, ele modificou. Ele acabou saindo daquela área e passando pela Rua do Cruzeiro em virtude da CE que liga Missão Velha a Juazeiro do Norte via aeroporto. Então, era bem esperado já que esse trânsito ele viesse a aumentar, né, ocupar mais espaços no centro da cidade, bem pertinho da Basílica. Se há essa intensidade do fluxo de veículos, né, o aumento, é preciso que haja um monitoramento e um controle por parte dos agentes de trânsito. Tem que reforçar a área por lá. Não é só deixar que a coisa corra naturalmente, porque não vai se organizar de jeito nenhum, até porque a Rua do Cruzeiro é uma rua estreita. E quando você pega para dobrar ali na Rua São Pedro, também é estreito o espaço. É diferente da Rua São Pedro, lá perto da prefeitura, né? Ela vai afunilando. Nossa reclamação se dá em virtude dos comerciantes, dos barraqueiros e de quem precisa transitar no centro da cidade, que está complicado fazer isso depois do início da Romaria no último domingo. É uma das reclamações que estão sendo feitas, que já vem da outra Romaria em Juazeiro do Norte. Então precisa reforçar essa fiscalização de trânsito. Bom, olha, combustível de qualidade com preços mais baixos você tem nos postos do Grupo 3R Petróleo. Grande abraço para o Ronaldo, hein? Olha, abasteça com confiança e a garantia BR Petrobras, sempre com grandes promoções. Você pode abastecer no aeroporto da Avenida Vigílio Távora com a Manuel Coelho, lá no aeroporto. O Alto Posto 3R na Avenida Castelo Branco, na chamada Baixa do Rubão. Posto São Francisco, em frente à Praça da Alegria, lá no bairro Novo Juazeiro. O Alto Posto Raimundo Neto, na Avenida Ailton Gomes, no Pirajá, e o posto de pousada Mãe de Deus, em frente ao Centro de Apoio aos Bombeiros. Combustível de qualidade você encontra nos postos do Grupo 3R Petróleo. A GM Rastreamento lançou a mais nova promoção, a que vai deixar você muito mais seguro, seu carro, sua moto, 30% de desconto na instalação. Isso mesmo, para você que vai aderir qualquer plano, tá? E a primeira somente para o dia 30 de março. Ligue para a GM Rastreamento, temos uma equipe de profissionais esperando por você. 21 41 30 52 e o WhatsApp que é o 994 36 95 44. Drogarias Grangeiro, a sua saúde na medida certa. E para cuidar da sua saúde, as Drogarias Grangeiro contam com duas opções para melhor lhe servir, com medicamentos éticos, similares e genéricos, além de produtos de perfumaria e higiene pessoal. Nas Drogarias Grangeiro você tem também uma linha completa de produtos infantis, como fraldas, shampoos, sabonetes e muito mais. E a entrega é grátis a partir de R$1. Matriz na Avenida Ailton Gomes, 1668 do Pirajá. Pedidos de entrega pelo WhatsApp 999782917 para sua melhor comunidade. E a filial na Avenida Castelo Branco, 3238 no bairro Novo Juazeiro. O WhatsApp também para entregas e pedidos lá no Novo Juazeiro, 988721462. Drogarias Grangeiro, a sua saúde na medida certa. O Marcelo é secretário de Agricultura do município. Marcelo de que você disse seu sobrenome? Não, mais pertinho aqui do microfone. Marcelo Pinheiro. Marcelo Pinheiro. A gente posiciona aí o microfone para você, Marcelo. Quem vai falar é o Heraldo? Vocês dois, né? E o Heraldo Oliveira, da Amaju, que já é cliente aqui da casa. Sempre que possível tá por aqui. Eu digo de longas datas, né? De longas datas. Tive a oportunidade de trabalhar com o Heraldo. Em algumas oportunidades. Saudade grande de vocês aqui. Tô sempre ouvindo. Ô, rapaz. Outras, sabe? Prazer, Heraldo. Parte da voz, a voz de vocês aqui. Obrigado, Heraldo. No Cariri, sem a voz de vocês. É como sem a voz do Vicelmo lá na Educação. Lá no Crato, verdade. Obrigado. Marcam época. É a mesma coisa de falar de meio ambiente e não lembrar você. Não lembrar Heraldo Oliveira. Você é uma luta antiga, né, Heraldo? Antiga, desde adolescente, né? A gente já vem nessa passada dura, difícil.
rompendo barreiras. Incompreendida. Muitas vezes incompreendida, mas quando eu comecei a fazer meu ambiente, dizia que eu era louco. Hoje já tem um bocado de louco como eu, né? O mundo todo enlouqueceu. A questão ambiental hoje é pauta no mundo. E é necessária, né, Geraldo? A gente a questão da sobrevivência. Nossa sobrevivência. O nosso habitat depende do meio ambiente. O meio ambiente não depende do ser humano. O ser humano precisa criar juízo, porque ele já existe muito antes do próprio homem. Ele pode viver sem o homem. A Terra vai continuar. Já tinha a Marina que era doida antes de você, né? Era Marina. Já é mais antiga. Era mais antiga. Mas graças a Deus estão vindo mais doidos, dessa vez com mais juízo. Isso já está incorporado na cultura da sociedade, do mundo e do Brasil. Mas qual é a finalidade dessa visita por aqui, que nos honra? Bom, é uma discussão que já vem de longe, né? É a omissão do poder público desde muito tempo com essas questões que ocorrem de acidentes de animais. Como se sabe, a cidade e a região toda já sofreram muito com isso. Pessoas que hoje se encontram em cadeira famílias de roda, afetadas, convalescendo, outras que já morreram, outras pessoas que foram acidentadas e que tiveram fraturas, né? Fora o risco dos danos materiais, que é o menos, mas que é causado. Cidade como Juazeiro, que é uma cidade meramente rural, hoje nós somos um município basicamente urbano. E não é mais possível com que os currais que existem ainda na periferia da cidade, não é mais possível que as pessoas possam criar o seu gado solto nas estradas. Vi domingo pela manhã uma boiada naquela via de acesso ao Oásis. Por sinal, uma via muito estreita. Né? E é exatamente para isso que eu estou aqui com o meu querido doutor Marcelo, aqui na SEAGRE, juntamente com a Elisiane, lá do Centro de Zoonose, também a CEMASP, ou seja, toda a estrutura do município à disposição agora para resolver e varrer essa questão. É lógico que não vai haver proibição da criação de animais, aqueles que são criados com um condutor, não é? Tem toda uma regra do decreto que o doutor Marcelo mais tarde mesmo poderá falar. Mas desde o confisco ao leilão, a apreensão, principalmente naqueles pontos que a gente já sabe, ali na Zé Bezerra, nas estradas vicinais da zona rural, na Vigílio Távora, né? Tem gente que cria o animal solto. Até treina. O animal, quem é da zona rural, e meus pais eram, e eu não fui agricultor, mas tenho a satisfação de conhecer como é que se dá, né? O animal, ele praticamente é treinado. Tem gente que tem um curral aqui, quando dá 6 horas da manhã, ele tira o leite, solta, o gado já vai na sua passada. Sozinho. Sozinho. E ali ele vai na passada dele, quando ele encontra lá um saquinho de lixo, dizem que gado come lixo. Não, ele procura o orgânico, que está misturado muitas vezes com os resíduos, né? E aí ele rasga aquele saco, cria aquele problema na cidade, além do tumulto grande. Você já pensou uma vacaria inteira, animal solto, com o aeroporto lotado, de madrugada? É incompatível com a cidade. Rapaz, isso acontece até com certa frequência na Castelo Branco e ali naquela área do Novo Juazeiro, pai. Isso. A gente já observou isso ali, abertamente, o gado passando, às vezes até burro solto no meio da rua. Já era tempo, viu, dessa medida, porque isso é um problema crônico, antigo pra caramba, e é preciso que haja uma cultura dos criadores de gado aqui na cidade. A gente infelizmente se depara diariamente com isso. Você falou na Vigílio Távora, e é um local, um fluxo de veículos enorme por conta de bairros do aeroporto e tudo, e a gente ontem mesmo... pela manhã e à tarde a gente constantemente... E eu sou sincero com você. Abraço aqui a minha amiga Elisiana aqui do Centro de Zoonose. Seja bem-vinda. Nós estamos com o pessoal também de proteção aos animais. Os capturadores nossos, eles estão sendo orientados, vão ser acompanhados para que não haja maltratos na hora da condução. Então, Heraldo, é uma ação conjunta, né? Uma ação conjunta, Demutran, né? Nosso amigo Edinaldo, nós tivemos uma reunião também com a Guarda Municipal, e tá todo mundo envolvido. Olha, e eu digo mais, quem nos conhece, quem me conhece pessoalmente, sabe que nós não estamos numa parada para recuar. Dessa vez é para valer. Nós já temos carros com suportes, capturadores, pessoas, tudo pronto. Nós estamos vindo hoje na imprensa, porque nós já estamos preparados e vamos começar já uma ação efetiva, entendeu?
E a gente pede às pessoas... Ninguém vai ser pego de surpresa, né? Não é surpresa. Estão sendo avisados, estão sendo orientados. Quem tem seus animais na rua, que cuidem, que o bicho vai pegar. E eu queria colocar... Aliás, nós vamos pegar o bicho. Para mim encerrar minha participação, porque os demais aqui têm outras informações para se colocar, eu queria agradecer a vocês o espaço. Foi uma coisa de improviso, né? Demontier Oi, Demontier, querido. Um abraço. Tudo bem, prazer. Tudo bem, né? Tivemos até o prazer de registrar recentemente o seu aniversário. Eu sei, muito obrigado a você, viu? Digo sempre, né? A gente não completa mais idade, a gente completa eras. Deixa eu dizer, eu não estava aqui, que estava de férias, mas deixa eu dizer que ele está um menino, viu? Uma curiosidade. Vocês já tentaram identificar qual é o objetivo dessas boiadas? Eles estão saindo de onde para onde? Porque não tem pasto no meio da rua. Qual é o objetivo quando você solta o gado? Está indo de um curral para outro? O que é? É porque é o seguinte, tem muitos terrenos baldios que nós estamos precisando aí, já estamos já notificando para que os proprietários façam seus devidos cercamentos. Tem outras pessoas que uma vasta extensão de terra ali na Baixa das Timbaúbas, em locais ermos praticamente, que o município precisa ter mais uma atenção, e nós estamos direcionando durante todo o mês passado na identificação desses terrenos, tá? Então a objetividade é exatamente essa, procurar dar uma cadência, não é, para resolver esse problema definitivo. É como eu estava dizendo anteriormente, né? As pessoas costumam criar e não tem propriedade, costuma criar na propriedade dos outros. E como muitas vezes tem locais que não tem calçamento, tem locais que o capim nessa época flora naturalmente, entendeu? Então as pessoas costumam fazer isso, e essa cultura nós vamos ter que mudar. Doutor Marcelo, bom dia. Bom dia, Josimar, bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale. Nosso objetivo principal aqui é mais uma conscientização, uma educação de quem cria animais na nossa cidade. Né? Como o Heraldo já bem frisou, nós temos muito dessa cultura de criar os animais. Nós sabemos que a cidade foi se expandindo e as áreas que antes eram zona rural tornaram-se áreas urbanas. E esses currais não se afastaram, permaneceram dos seus locais, e a partir do momento que a cidade foi se expandindo, eles se tornaram currais em áreas urbanas. Infelizmente, alguns criadores têm esse hábito de deixar os animais soltos. Ficam no curral durante a noite e durante o dia. Em vez de manterem uma área de pastagem, uma área confinada, com cercados, acabam deixando os animais transitarem nas ruas. E nós sabemos o impacto que isso gera, né? Como foi bem frisado, acidentes e tal, questão de gerar poluição, de rasgar sacos de lixo. Nós queremos hoje, como poder público, né, todos os entes que estão reunidos aqui, que a gente conscientize os criadores. Nós não queremos trazer prejuízo, nós não queremos aumentar a arrecadação do município arrecadar, mas sim disciplinar e principalmente educar quem cria esses animais para que eles sejam mais cuidadosos ao ter esses seus animais. Vocês têm os currais, então procure ter um espaço confinado, um espaço reservado para que esses animais fiquem e não tragam prejuízos para os moradores e principalmente os motoristas da nossa cidade. Marcelo, uma vez esses animais recolhidos, qual é a primeira medida? É uma advertência? É multa? Qual é a destinação desses animais? Nossa intenção, a princípio, é mais trabalhar com a educação. Então vai todos aqueles animais que foram apreendidos, identificando os proprietários, eles serão notificados, assinarão um termo de compromisso. A partir do momento de uma segunda apreensão, de uma reincidência desses animais soltos, aí sim, serão aplicadas as penalidades. E eu ressalto que elas não são muito baratas, certo? Essas penalidades, então é importante que todos os criadores tenham esse cuidado, certo? A gente vai ter uma campanha de conscientização. Os animais que foram apreendidos no primeiro momento, né, não vamos aplicar multa, mas queremos que eles se conscientizem que realmente o poder público está acompanhando e está tendo esse zelo com, no caso, os espaços públicos da nossa cidade. Elisiane, qual a participação aí do Centro de Zoonoses de Juazeiro? Você que também vem desenvolvendo o trabalho lá, a gente tem conhecimento, a gente tem acompanhado, e é mais uma ação, né?
em defesa do município. Bom dia, Elisiane. Sim, bom Prazer dia. recebê-la aqui. Bom dia a todos os ouvintes, né? Obrigada pelo espaço. E realmente é isso, a gente está aqui em parceria porque o nosso trabalho também é na proteção animal, né? A gente tem feito esse trabalho, onde a gente percebe que há 2 anos existe muito abandono desses animais nas ruas, né? E o que a gente tem feito é tentar acolher e orientar também, né? Muito desses casos a gente acompanha de forma assim mais dolorosa, porque esses animais soltos nas ruas, a gente já pegou uma grande quantidade vítimas de acidente, né, de trânsito, onde o animal está com a pata quebrada e o dono abandona, né, não faz o seu trabalho, assim, a sua função de tutor, e a gente fica com essa parte dolorosa. Muitas das vezes os animais têm que ser eutanasiados, né? Então, assim, é um risco muito grande, né, para as pessoas, como também para os animais. É doloroso. Como também a gente percebe muito animal, principalmente gados, né, que eles vivem nas ruas soltos, comendo lixo. No outro dia, esse animal está ali para ser vendido, para ser abatido e para tirar leite. Você já pensou o animal o dia inteiro comendo lixo, né? Verdade. Então, assim, a gente tem que pensar toda essa situação. E através de muita denúncia que a gente recebe, né, foi feito a pedido mesmo da sociedade. Então, a gente tem esse cuidado com a vida dos animais e também das pessoas, né? Isso é o que importa. A gente aproveita, era até para eu ter feito essa pergunta e eu não fiz, já que e eu me lembrei que a Elisiane cuida muito dessa questão dos cães e gatos. Essa ação envolve animais de pequeno porte também para recolher? Não, ainda né? não, porque é outra problemática, né? Isso aí, que não tem para onde levar. Não tem, é um problema de muitos anos, né? No Brasil, Juazeiro também, a gente não tinha políticas públicas para ajudar esses animais, a não ser os protetores, né? Que eu me encaixo nessa causa há mais de 10 anos e a gente percebia o trabalho sozinho, né? Só dos protetores. Mas aos poucos, com castração, a gente vai tentando resolver. Isso é a longo prazo, né? Não é assim tão rapidamente. Da noite pro dia. Problemática antiga que não vai se resolver da noite pro dia, né? Até porque a gente precisa ter um cuidado para pegar esses animais. Hoje não tem mais aquele centro de zoonoses que saía recolhendo os animais e fazendo eutanásia, porque existe leis e a gente também pensa na vida, né? Tem que avaliar se tem uma zoonose, o que é que tem realmente. Então, aí é um trabalho que a gente vai precisar a sociedade e o poder público também. Delton Sá, bom dia. Bom dia. A pergunta da nossa amiga Adriana Brito, e é justamente para o Centro de Zoonose. Ela diz o seguinte: toda semana matam animais lá no Oásis, no caminho. E ela diz que já foi lá para cadastrar alguma coisa assim, e eles pedem um NIS. Ela, por exemplo, particularmente não tem NIS, certo? E ela acha que deveriam facilitar quando se tratasse de animais de rua, já que animais de rua não tem um tutor. Seria castrar. Exatamente, não tem um tutor, então, e obviamente às vezes as pessoas não têm esse NIS. E ela queria saber o que é que pode ser feito para facilitar, porque ela já tentou para cadastrar animais, para evitar a procriação lá, porque são muitos animais, e lá toda semana um é atropelado, matam, passam, chutam, enfim, porque tem muitos lá no Oásis. Sim, é uma problemática também que a gente acompanha, a questão de abandono de animais. A gente ainda tem uma cultura, né, esses animais de rua, a maioria passaram por um lar. Muita gente cria também os animais na rua, né, os pets, no caso. Então, assim, primeiro é um trabalho educativo, que a gente pede que as pessoas não abandonem seus animais. Isso acontece diariamente dentro do Centro de Zoonose. Tem gente que cria animal dentro de casa e não quer que o animal faça as suas necessidades. Sim. E cedinho abre a porta para o animal ir para a rua. Sim. Aí só volta na hora da comida, depois solta e depois coloca da noite dentro de casa como vigia. Quando está doente, quando sofre um acidente, aí é que abandona, ou então vai deixar lá no nosso setor para a gente tomar de conta. Aí a gente também está fazendo essa questão de educação, né? E orientação, porque é responsabilidade do tutor. A partir do momento que você pega um animal, é de sua responsabilidade. E com relação à castração,
Até que o coordenador do bem-estar, que começou agora em janeiro, a gente estava conversando essa questão. Conheço a Adriana Brito, né? E assim, o que é que a gente vai fazer? Tem as pessoas de baixa renda, porque essas castrações a gente tem que entender, cada um tem que usar a sua consciência, é para pessoas que não têm condições. Não vamos ultrapassar, né? Querer ultrapassar a frente dessas pessoas que não têm realmente, que é onde acontece. Até porque é um procedimento caro, né? Né? E assim, tem o abandono, porque muitas vezes tem um animal, não tem condições de castrar, quando procria, deixa na rua. Então, é um trabalho. E com relação à questão de ter ou não NIS, a gente também está pensando dessa forma, que as pessoas que não têm o NIS, que a gente vê como a Adriana, que gosta de animais, que está ajudando, nós vamos tentar organizar uma forma de castrar. Tudo vai ser através de acompanhamento, né? Estamos assim, aperfeiçoando, melhorando o trabalho, a forma dos cadastros. A gente primeiro tem que fazer essa parte das pessoas que não têm condições realmente, entendeu? Mas vamos tentar ajudar todas as formas, todos os animais para castrar. Gente, muito obrigado pelas presenças de todos, Marcelo, Heraldo, né? Enfim, a vocês nós desejamos sucesso nessa empreitada, estamos aqui à inteira disposição, tá, Elisiane? Obrigada a todos. Um abraço, bom dia. Obrigado, Heraldo, obrigado, Marcelo. Olha, infelizmente, vamos pro intervalo, né? Vamos primeiro para o intervalo comercial, né? Nós voltamos daqui a pouco com mais notícias no Nova Manhã da Vale FM. Agora são 6h29. Jornal Nova Manhã da Vale FM. Acordar todo dia e sentir a sensação de estar bem acompanhado. No seu café, no seu trabalho, na sua escola, no seu carro. Uma companhia fiel e sempre de bem com a vida. Sinta-se à vontade. Esta é a Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. O Cariri da Sorte Especial desta semana está demais! Tem 15 mil reais em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. 15 mil! E um lindo Fiat Mobi 0 km só no quarto sorteio. Um Fiat Mobi zerinho só pra você. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 giros de 500 reais. Já pensou faturar toda essa grana ou um Fiat Mobi por apenas 5 reais? E mais, o título é dupla chance. Ajude a Pai Brasil e concorra. Título emitido pela Cover Capitalização. Queremos uma cidade melhor, pessoas felizes. Desejamos o sorriso e a alegria no rosto de cada juazeirense. A Câmara Municipal está e estará sempre ao lado de todos e de todas, defendendo direitos, cobrando ações e responsabilidade dos órgãos públicos. E, claro, prestando contas do trabalho diário de cada vereador e vereadora. Câmara Municipal de Juazeiro, a sua força, a sua voz. Alô, população de Juazeiro e cidades vizinhas! Está chegando em Juazeiro mais um Shopping Farma Drogarias Feitosa. Tudo que tem de mais moderno para seu corpo, bem-estar e saúde em um só lugar. O Shopping Farma Feitosa irá funcionar na Avenida Leão Sampaio, número 1750, no bairro Lagoa Seca, saída para Barbalha, logo após o sinal do Rodoanel que vem do Crato. Aguardem! Todo conforto, todo carinho e bem-estar para toda a família. A maciez da sua roupa, a leveza no corpo, todo o cuidado que você precisa. E a gente se completa na proteção e o perfume do lar. É o melhor para o meu dia a dia e o seu também. Produtos de limpeza Joá. Pra deixar sua casa mais bonita, a Max Móveis tem. No quarto, a cozinha, na sala, a varanda, a Max Móveis tem. Leve tudo que quiser no cheque ou cartão, ou no Credimax. Em 10 vezes, entrega e montagem rápida, só na Max Móveis. Max Móveis.
Sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça pós-graduação na Universidade de Fortaleza. Agora com cursos em EAD. São 50 especializações nas áreas do direito, tecnologia, saúde, gestão e comunicação. Você pode estudar de qualquer cidade do Ceará. Saiba mais em unifor.br ou ligue 85 3477 3174. Pós-Unifor. Inscreva-se para o sucesso. Show de notícias. Show de notícias. Show de notícias. Show de notícias. Agora são 6 horas e 31 minutos. Bom, Alexandre Pedrosa, o Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio da 9ª Promotoria de Justiça de Juazeiro, instaurou um inquérito civil para investigar suposto abuso decorrente da cobrança de taxa condominial no conjunto residencial Leandro Bezerra, em Juazeiro. A denúncia foi apresentada por um morador e consta que a taxa não estava prevista, quer dizer, estão cobrando uma taxa de condomínio lá, não estava prevista no contrato de aquisição dos imóveis, porém teria sido votada em maio de 2022 em reunião com a Caixa, Senai e a Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Cidadania de Juazeiro do Norte, SEDEST. A promotora da Justiça Efigênia Coelho Cruz argumenta que não foram apresentados pela SEDEST documentos que comprovem as reuniões que antecedem a ocupação, informando aos beneficiários do projeto do trabalho social sobre custo de manutenção e consumo de condomínio em relação ao rateio das despesas entre os condomínios. O Ministério Público também mencionou a falta de esclarecimento perante as obrigações dos condomínios, do síndico e do Conselho Fiscal em relação ao Código Civil e outras legislações. Além disso, a maioria dos residentes se classifica como baixa renda. Olha, quer controlar as suas taxas de triglicerídeos, colesterol ruim, ácido úrico, diabetes e pressão alta? Tome o chá Acabe todos os dias com o Acabe de Adeus Azia, má digestão, a boca amarga, mau hálito, gordura no fígado. O Acabe também te auxilia no combate ao refluxo, úlceras, gastrites, má circulação, prisão de ventre, enxaqueca, dores causadas pelas pedras nos rins e na vesícula. É isso mesmo, tudo que você come te causa dores do estômago, né, gente boa? Então tá na hora de tomar o Acabe se você também tá cheio de gases. O chá Acabe é vendido apenas em farmácias e lojas de produtos naturais, não tem genérico nem similar e tem o nome Natubio na caixa e no frasco. Não aceite imitações. Carajás alerta laranja. Aproveita o alerta laranja da economia Carajás. A hora é agora, hein? O lugar é aqui. Toda loja em até 10 vezes sem juros. Alerta laranja da Carajás é por tempo limitado. Corra! Pode contar com a Carajás. Sabe, os dias de treino pesado, trabalho duro, aquela roupa muito suja, isso é um trabalho para o Branco Intenso Joá. Sempre que eu tenho alguma roupa muito suja, eu uso o Branco Intenso. Ele age na limpeza profunda das suas roupas, deixa as cores mais vivas e o branco incrível. Produto bom é assim, tem que ser Joá. Produtos de limpeza Joá, o melhor para o seu dia a dia. Infelizmente, como era previsto, as síndromes gripais e a Covid-19 fazem parte do nosso dia a dia. Sendo assim, é fundamental manter a nossa imunidade alta. Tomando o Polimax todos os dias, você vai turbinar o seu sistema imunológico. O Polimax é um suplemento alimentar que não contém açúcar e que vai te auxiliar na reposição de vitaminas e minerais. Polimax combate a fraqueza nos ossos, dores nas articulações, dores musculares, artrite, osteoporose, reumatismo e cãibras. Polimax combate gripes e resfriados, reduz o colesterol ruim e faz bem para o coração. Polimax é a vitamina do trabalhador, não tem genérico nem similar, tem a marca Natubio na caixa e no frasco. Vamos cuidar, Alexandre? Agora são 6 horas e 24 minutos. Não. 35. É. Para mudar a posição desse 6h35. Eu vou mudar a posição desse relógio. E agora, a participação do repórter Demontier Tenório. Alô, Demontier, muito bom dia. Bom dia, Demontier Tenório. Demontier. Bora, Demontier. Trabalhar, Demontier. Agora sim. Aproveitar aqui para cumprimentar o Tenente Coronel
Eli Rodrigues, hoje está completando 44 anos de idade. Um abraço para ele. Já comandou aí várias companhias de Jaguaribe, Brejo Santo, Crato. O seu irmão Luciano foi comandante do 2º BPM. Hoje ele está aqui no 2º BPM. O Coronel Eli Rodrigues, aí um abraço para ele. Parabéns pela passagem do seu aniversário de 44 anos de idade. Eu sei o que é que ele quer de presente, é ver o Ferroviário campeão cearense, né? Aliás, hoje tem um jogão, né? Ceará e Ferroviário pelo Campeonato Cearense. Meu amigo Edinaldo Joias, um abraço para ele, obrigado pela audiência de todos os dias. O Tenente Macedo, também outro grande ouvinte nosso, né? Ele esteve agora recentemente com a família no Porto das Dunas, né? E trouxe de presente uma bela blusa do Vasco da Gama. Estreiei mal, viu, doutor? O Vasco perdeu ontem, né? Pelo Campeonato Carioca. Obrigado aí pelo carinho, pela lembrança. Conversa, Demontier, que o Vasco perdeu. E foi, cadê? Conversa é essa, Demontier? Demontier. Oi, Delta. Rapaz, é por isso que Val tá caladinho hoje, rapaz. Não me deu nem bom dia. Ô Delta, vai tomar café, vai. Olha, pessoal, o final de semana na região do Cariri ficou realmente no que eu tinha pontuado ontem aqui. 3 mortes violentas. 2 em acidentes de trânsito e aquela morte do rapaz aqui no bairro Betolândia. Final de semana, o outro, tivemos 4 mortes, todas em acidentes de trânsito. Essa 3, né? Esse final de semana, 3. 2 acidentes e esse caso do homem que morreu baleado aqui. E por idades, ele, né, o Rogério da Silva Santos, que morava no bairro Vila Alta, em Crato, tinha 22 anos de idade, foi morto a tiros em Juazeiro. Até hoje não se tem uma conclusão definitiva, ainda pairam dúvidas no ar se ele tinha brincado, né, de assaltante ou se ele tensionava de fato assaltar o policial, que ele não sabia que era um policial. Mas, no final das contas, ou se ele tentou assaltar de verdade, estava errado, ou se ele brincou de assaltante 5h30 da madrugada de um domingo, né, também estava errado. Até porque o carro no qual ele vinha, o policial, né, que estava na bicicleta, já tinha percebido a redução da velocidade, né? E aí já estava à espreita, né? Preocupado, assustado. E aí, na hora que o cara abre a porta do carro dizendo perdeu, aí, infelizmente, se deu mal, foi baleado e acabou morrendo. Seus amigos deixaram ele lá na calçada. A princípio, deixaram na calçada do supermercado Diniz Econômico. Bom, João Sebastião Freires, de 72 anos de idade, colisão carro-moto em Brejo Santo, e José Manuel de Alencar, de 75 anos, o Zé de Nezinho, poeta, colisão de motos em Campos Sales, ou seja, 2 homens com idades superiores a 70 anos morreram em acidentes, e um jovem de 22 anos, esse caso aqui de Juazeiro do Norte. Eu voltarei já com outras informações da área policial. Muito bem, Demontier Tenório, agora são 6h40. Eu quero falar para você do Cariri da Sorte. Ele voltou, o Cariri voltou novamente, tá aqui inteiro para você. Sorteio do próximo domingo, dia 5 de fevereiro, com uma premiação sensacional. Do primeiro ao terceiro sorteio, minha gente, tem premiação de R$5.000 cada. No quarto sorteio, um Fiat Mobi
Mob 0 km. Aí ainda tem o Giro da Sorte. São 20 mil reais. Aliás, são 10 mil reais em prêmios, 20 prêmios de 500 reais cada. E tudo isso por apenas 5 reais. Com dupla chance, viu? Só lembrando, comprando o Cariri da Sorte, você também está ajudando as ações da Pai Brasil. Compre já o seu Cariri da Sorte, porque é daqui, é do Cariri. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. Sabe aquela dor insistente nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros ou nas costas? A pomada negra resolve. A pomada negra alivia as dores de quem sofre com reumatismo, dores musculares, dormências, formigamentos e cãibras. A pomada negra tem ação analgésica e é anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor. Pomada negra é alívio imediato, mas atenção! A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco. A pomada negra não tem genérico e nem similar, não aceita imitações. Pomada negra é diferente de tudo que você já viu e já usou. Olha, proprietários de veículos do estado do Ceará podem pagar até esta terça-feira, dia 31, o IPVA com 5% de desconto. Os boletos para pagamento estão disponíveis no site da Cefaz Ceará ou pelo aplicativo Meu IPVA em versões para Android e iOS. Também é possível pagar parcelado em 5 vezes com vencimentos a partir de 10 de fevereiro. Do total recolhido, 50% pertencem ao Estado e os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados. O abatimento em sua cota única pode chegar a 10% quando acumulado com o desconto de sua nota tem valor que proporcionará até 5%. Caso não opte pelo pagamento à vista, o proprietário do veículo pode dividir o IPVA sem abatimento em até 5 parcelas com vencimentos nos dias 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril, 10 de maio e no dia 12 de junho. O valor mínimo do imposto a ser parcelado é de R$100. Produtos Pão Nosso Plus, o pão nosso de cada dia é qualidade, é higiene em tudo que faz. Tem pão para hambúrguer, pão de forma, pão light integral com aveia, massa para pastel, aqui deixa seu pastel mais crocante e mais enxuto. Tem bolo pronto à moda caseira, de chocolate, laranja, milho e formigueiro. Os nossos produtos são de excelente qualidade. Sinta a diferença. Você é proprietário de lanchonete de mercearia de mercantil? Ligue 35720226 para falar com um dos nossos consultores. Produtos Pão Nosso Plus, o pão nosso de cada dia. Que 2023 seja um ano de renovação na sua vida. Renove a sua fé, renove seus propósitos, renove o seu sorriso, renove até o seu carro. E para isso, conte com a equipe Renove Autos. A Renove tem o carro dos seus sonhos e as melhores condições para você levá-lo para casa. Satisfação, garantia. A Renove oferece até 1 ano de garantia para carros a partir de 2015. Consulte condições e personalize a sua oferta. Comece 2023 com quilômetros de felicidade. Agora são 6h45. A gente vai para o intervalo. O Delton Sá vem no próximo bloco para trazer notícias e informações aqui no Nova Manhã da Vale FM. É já. Jornal Nova Manhã da Vale FM. Acordar todo dia e sentir a sensação de estar bem acompanhado. No seu café, no seu trabalho, na sua escola, no seu carro. Uma companhia fiel e sempre de bem com a vida. Sinta-se à vontade. Esta é a Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Magazine Padim tem qualidade comprovada, tem móveis e eletros pra sua casa, tem condições facilitadas, tem novidades, vem comprovar, brinquedos e utilidades do lar. Magazine Padim tem variedade, são 2 lojas pra sua comodidade. O nosso atendimento é personalizado, o nosso crediário é facilitado. Toma, melhor preço, toma qualidade. Magazine Padim, referência na cidade. Magazine Padim, 2 lojas para melhor atender você. Loja 1, Rua São Pedro 476, Centro Juazeiro do Norte. Loja 2, Avenida Coronel José Dantas 476, Centro de Missão Velha. Acesse nosso Instagram, Magazine_Padim. Você merece nossa qualidade. Magazine Padim. O Disque Censo está no ar.
Você que ainda não foi recenseado, ligue para 137 e fale conosco. A ligação é gratuita, todos os dias, de 8 da manhã às 9h30 da noite. Saiba mais em censo2022.ibge.gov.br. Censo 2022. Eu sou Brasil. IBGE, Governo Federal. Apoio Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. 2 dias de loucura Zeni, só nesta segunda e terça, confira! Roupeiro 8 portas Demobile por 699 ou 12 de 69,90. Samsung A03 Core com 32 GB de memória por 799 ou 10 de 79,90. Lavadora 10 kg semi-automática Arno por 459 ou 12 de 45,90. Ventilador 30 centímetros por 89,90. 2 dias de loucura Zeni, só nesta segunda e terça. Zeni, na loja, no site, o melhor está aqui. MM Locações e Serviços, trabalhando com dedicação e responsabilidade para deixar a nossa cidade mais limpa. Estamos investindo em nossa frota para oferecer aos juazeirenses um serviço de melhor qualidade. Colabore também com a coleta, colocando o lixo na rua somente no dia que passa o caminhão. Informações pelo WhatsApp 993720514. MM Locações e Serviços, uma empresa que faz a diferença cuidando da limpeza de Juazeiro do Norte. Todo sábado tem o programa Invasão. Oferecimento: Casa do Shampoo, pra você viver de bem com sua beleza. Casa do Shampoo. Óticas Albano, um novo conceito em ótica. Em Juazeiro, Rua Padre Cícero, 490. Crato, Rua Doutor João Pessoa, em frente à Praça Siqueira Campos. TT Turismo, o melhor caminho para o mundo. 997177333. Casa das Tintas, tintas automotivas e imobiliárias. Shopping Farma Feitosa, sua saúde em primeiro lugar. Laboratório Doutora Telma. MV Empréstimos, aqui é mais rápido. Cariri Brutos e Serviços, tudo em joias. Nutribem, produtos naturais. Dois Corações Turismo. Grade Veículos Multimarcas, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Tiago Pinheiro, o seu corretor de imóveis. Casa do Motoqueiro Peças e Serviços. Confiança em 2 rodas. Já o Presentes. Pensou presentes? Já o Presentes. Sorvetes Mareni, o sabor de querer mais. Fone 988270427. Casa dos Fogões, você precisa dessa chama. Clivete, a clínica do seu animalzinho. Diniz Supermercados, aqui é mais econômico. Arroz Chinês, comeu, virou freguês. Músicas, notícias e informação. Vale FM. Comece o dia com uma boa informação no seu rádio. Jornal Nova Manhã. Agora são 6 horas e 49 minutos. O Demutran de Juazeiro está disponibilizando o sistema de declaração de acidente de trânsito. A iniciativa, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, é voltada para registro de acidentes sem vítimas. O declarante, com responsabilização pelas informações que fornecer, deve ter acima de 18 anos. As informações prestadas em sigilo serão utilizadas para fins estatísticos, de estudos para prevenção de acidentes e reforço da segurança pública. Após a geração do protocolo, o prazo é de até 48 horas para o procedimento ou preenchimento da plataforma. O sistema é necessário para a declaração de acidentes de trânsito que não envolvam veículos de transportes de produtos perigosos, como, por exemplo, avaria ao compartimento de carga a granel, derramamento ou vazamento do produto, nem veículos públicos e que não tenham provocado dano ao meio ambiente ou ao patrimônio público. O link para a declaração do acidente de trânsito já está disponível no site da Prefeitura, juazeirodonorte.ce.gov.br. Conheça o mais completo e poderoso suplemento alimentar, aquele que vai acabar de vez com a sua falta de desejo sexual. Eu tô falando do Vigomax. Vigomax acaba com a sua falta de desejo sexual, auxilia no combate à ejaculação precoce e à falta de apetite sexual. Faça como Paulo Roberto Rodrigues Bulhões e Luiz José, o mais novo usuário
do Vigomax. Ele vai te ajudar a manter uma relação sexual mais prolongada. É um composto natural produzido com vitaminas e minerais que juntas vão aumentar o seu desejo sexual e deixar você tinindo. Tomando o Vigomax diariamente, dê adeus à fadiga, ao cansaço físico e mental. Quer aumentar a sua libido, melhorar a sua performance e voltar a ter, aquela potência sexual de antes, gente boa. Tome Vigomax. O que é que você está esperando para salvar o seu relacionamento e apimentar os seus momentos de prazer e não falhar na hora H? Tome Vigomax. Mas atenção, Vigomax é vendido nas farmácias e lojas de produtos naturais e tem o nome Nato Bio gravado na caixa e no frasco. As promoções da Vereda Motos para 2023 já estão valendo. A Factor 150 cilindradas você pode comprar com apenas R$ 3.056 de entrada, o restante pague em até 48 parcelas fixas. A Phaser Sed 150 cilindradas com entrada de 3.276 mais 48 parcelas fixas. E tem mais, a linha de scooter Yamaha com pequena entrada, o restante em 12 parcelas sem juros. Venha até nossa loja ou entre em contato com a gente. Será um prazer fazer parte da realização do seu sonho. O WhatsApp é o 3102-3450 Vereda. A sua Yamaha está aqui. A nossa parceria com o Banco Yamaha é para garantir nossos clientes, as menores taxas de mercado, Delton Sá. Delton Sá, é como dizia nosso saudoso Nadier Martins. É o bichinho, né? É. Como? É o bichinho, né? Não sei o que é. Depois eu lhe digo, bora. Faltando 7 para as 7, Delton Sá. Jucimar Alexandre, ouvintes do Nova Manhã, Lorival Leite, Demontier de Tenório. João Filho. Ontem houve uma coletiva de imprensa no Colégio João Alencar de Figueiredo, aqui em Juazeiro do Norte, para falar sobre a situação do Colégio João Alencar. Participação de um grupo de professores, representantes do sindicato, Conselho Municipal de Educação, membros da imprensa, enfim. E lá foi colocada a situação do Colégio João Alencar, que está sendo interditado, como a gente antecipou semana passada, em virtude do comprometimento na estrutura do prédio. É bom dizer lá que foi apresentado pela Secretaria de Infraestrutura. A Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 2020, realizou ali uma obra de manutenção no valor de R$1.400.000, mas de que nessa obra ela não foi executada ações na estrutura do prédio, assim, na recuperação de pintura, de troca de portas, de telhado, mas o que consiste na questão de estrutura, de reforço nessas estruturas, não foi realizada. E isso faz com que, além de ser um prédio cedido e ter feito esse investimento recente, o município não pode executar uma outra obra agora para a recuperação do prédio. E hoje o município se encontra com esse problema. Às vésperas do início das aulas, amanhã retomam as aulas no município e não há condições de receber os alunos do Colégio João Alencar naquele prédio. As alternativas são colocar em escolas diferentes, algumas turmas do Colégio João Alencar, são mais de 1.000 alunos, acho que aproximadamente 1.200 alunos, que precisam ser acomodados, e isso tem gerado o desconforto por parte dos professores, dos alunos, também da Secretaria de Educação, e eles estão tentando chegar no entendimento. Mas ontem coube a parte de explicar o que de fato está acontecendo, e o município, que a semana passada eu cheguei a afirmar no programa Jornal Meio Dia, de que o município devolveria o terreno, a prefeitura, na verdade, vai tentar, junto ao governo do estado, que o governo doe o terreno, que doe o prédio, que se houver a doação, aí sim o município poderá construir ali um novo João Alencar. Mas para isso é necessário que o governo do estado faça a doação daquele prédio. É o que o município vai tentar, é uma das alternativas para que o município consiga construir a escola. E foi bem lembrado ontem pelo professor Luciano, quando da realização da obra da Arena Romeirão, que tiraram o João Alencar de lá, a promessa era que o governo do estado construiria um novo colégio militar e aquele prédio do SERI, do antigo Cirão, que hoje é a Escola Militar, seria cedido ao
município e ali seria o Colégio João Alencar, o que na prática não aconteceu até hoje. Essa história de colégio militar me parece que se perdeu no tempo, não há nenhuma evolução nesse sentido e hoje há esse impasse, esse problema com o João Alencar apresentando esse comprometimento com riscos às pessoas que se deslocam para lá, os professores e estudantes. Ontem, depois da coletiva, ou depois da apresentação, a gente conversou com o prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, que falou a respeito dessa situação do Colégio João Alencar. Primeiro dizer da importância da escola, né? O João Alencar é para nós certamente uma das escolas mais importantes da história de Juazeiro do Norte. E infelizmente esse pessoal já vem sofrendo desde a década de 90 com várias intervenções que foram realizadas, em que houve a necessidade de segregar esses professores, esses alunos que ficaram em escola separada, depois se juntam de novo. Infelizmente, aqui no prédio onde hoje está funcionando a Escola João Alencar, ela nem traz em si todas as possibilidades de um prédio à altura da importância do João Alencar, não tem quadra, não tem outros espaços de convivência para uma escola tão grande, mas isso tudo era superável. O problema é que aqui agora nós estamos verificando problemas estruturais gravíssimos que começaram a aparecer, conforme foi dito aqui no cronograma do técnico, do secretário de Infraestrutura, e mês a mês essa situação só se agrava. Então o que era apenas uma pequena ferida passou a ser uma fissura, que passou a ser uma rachadura, que passou a ser um buraco, e ninguém sabe em que ponto isso vai chegar e qual é o risco que causa para alunos, professores, funcionários de um modo geral. Então, diante dessa realidade, e que mais uma vez a Secretaria de Infraestrutura do município, através de técnicos concursados, bem como o pessoal da rede física, está afirmando que não cabe mais ficar aqui sem oferecer risco à população, nós vamos ter que buscar um novo local para construir uma outra escola e tentar justificar para o Tribunal de Contas por que foi feito um investimento de R$ 1.400.000 e agora, em tão pouco espaço de tempo, isso valendo salientar, antes da nossa gestão, né? Deixar muito claro. Mas por que foi feito esse investimento e agora a gente está tendo que adequar essas providências. E onde seria esse novo prédio, essa nova escola? Neste primeiro momento, a gente pensa em um terreno nas imediações da rodoviária, porque não adianta ser longe do município, aqui do bairro. Tem que atender à necessidade da comunidade. E num primeiro momento, repito, uns terrenos onde seriam mais fácil a desapropriação ou a ocupação, seria ali no entorno da rodoviária, que na rodoviária em si tem muito espaço, mas nós não podemos prejudicar outro projeto que nós temos, que é a implantação de um terminal interbairros aqui do nosso município. Parque ecológico seria uma alternativa? Tem área? A gente tem que ver a questão ambiental. Todos os prédios públicos que tentaram construir no Parque Ecológico, em algum momento eles sofreram embargos do Ministério Público. E tanto é que nós temos aí obras agora no nosso governo, que nós vamos entregar, se Deus quiser, a piscina semiolímpica, o CIE, o Centro de Reabilitação, a oficina ortopédica. Então tudo isso um dia já foi objeto de interdição. Acho que não seria a solução mais viável. Mas como nós vamos envolver Comissão Permanente de Educação da Câmara, Ministério Público, vocês da imprensa, e como Conselho Municipal de Educação, como nós vamos envolver todos os atores nesse processo, a gente não descarta nenhuma possibilidade. Bom, está aí o prefeito falando dessa situação, diz que vai pedir a doação do prédio para que pudesse ficar ali mesmo, até porque contempla a área dos estudantes, né, para ficar... A própria escola não aguenta mais esse vai para um canto, vai para o outro. Fica agora, obviamente, grande, isso demanda tempo, desde que o governo acate, que a Assembleia aprove, que se receba, depois tem que um projeto, depois tem que licitar, depois tem que construir. Então há toda uma burocracia a ser vencida, mas é uma das alternativas, que é de conseguir aquela doação em definitivo, para que o município possa construir onde está hoje o João Alencar, agora um espaço com quadra, enfim, que não tem hoje o colégio, adequado e que não tenha mais esse problema da estrutura. A professora Isabel Vieira fala desses problemas que vêm acontecendo com o João Alencar, saiu do primeiro prédio, foi para o segundo no estacionamento do Romeirão, depois passaram a trabalhar com obras da Arena Romeirão, demoraram para encontrar o local para levaram para o local e agora estão nessa situação. E a professora Isabel Vieira, que é professora do João Alencar, falou a respeito dessa situação. Infelizmente, Delto, porque simplesmente nos entregaram um prédio que não é do município, que nós sabíamos já que era do Estado, mas que nós pensávamos que poderíamos usar.
Mas, infelizmente, as questões estruturais, as falhas nas estruturas da escola, elas vieram à tona e nós estamos aí com a escola que pode cair e é impossível que nessas condições físicas haja aula nesse espaço. Vocês estão numa luta agora com a Secretaria de Educação para que vocês fiquem todos no mesmo prédio. Vocês já tiveram uma experiência que não foi muito positiva. A nossa preocupação não é com o espaço físico só e com os docentes. A nossa preocupação maior são os discentes, porque nós temos 6º, 7º, 8º e 9º. A maioria dos nossos alunos são da comunidade, principalmente dos 6º e dos 7º anos, que são alunos que estudam no Isabel da Luz, alunos que fizeram o 5º ano no Ratos Barbosa e alunos que fizeram o 5º ano no Lili Neri, que são pequenos e que esse translado, que esse deslocamento, que essa saída de um local para o outro, para ele incide em muita preocupação. E isso implica na questão da aprendizagem, isso implica na questão de você ser acolhido num lugar, embora nós sabamos que a Secretaria de Educação tem essa boa intenção, tem esse acolhimento, né? Mas nós prezamos por estar juntos no mesmo espaço físico, que a nossa dinâmica educacional, né? Que os nossos projetos continuem de maneira uniforme, que todos os professores trabalhem juntamente com a comunidade. Então, é isso que nós pedimos, é isso que nós desejamos, é isso que nós estamos pedindo para que o prefeito Gleison nos atenda nesse quesito. Nós compreendemos que a escola já vem sofrendo há décadas com esse problema de não ter uma sede fixa, infelizmente. Bom, tá aí a professora Isabel. O pedido dos professores é para que todos eles e os alunos fiquem no mesmo prédio. Por enquanto, a Secretaria de Educação só encontrou a possibilidade de colocar 6º e 7º anos num colégio, 8º em outro e 9º em outro colégio, né? Escola itinerante, né, Delta? Foi a única forma até agora encontrada. Que situação, viu? Estão, inclusive, tentando. A Isabel me falou sobre o Centec, que poderia abrigar um dos turnos com todos os alunos, que o Centec só teria turno manhã e teria a tarde disponível para receber os alunos. Aí ficaria o outro turno ainda na tentativa de escolher espaço, enfim. A situação é que a Secretaria de Educação com os professores tenta uma solução até sexta-feira, porque a intenção do município é que o João Alencar não comece essa semana, mas que já na segunda-feira tenha o início das atividades, das aulas dos estudantes, e nos próximos 3 dias haverá encontro com os pais para explicar essa situação. O deputado apoiado pelo Gleison, Fernando Santana, ele é vice-presidente da Assembleia, tem muita influência junto a Eumano. E aí é uma coisa lógica e necessária e, sobretudo, urgente. A minha preocupação, por exemplo, é de a escola sair dali, vai para outro lugar, o Estado não faz nada e se torna mais um prédio abandonado em Juazeiro, numa área privilegiadíssima da cidade. Uhum. Isso é verdade. O senhor tem razão, viu, Demantir? Bom, só para fechar aqui, atenção, pessoal lá da MM. O pessoal lá da rua Princesa Isabel tá pedindo para que vá lá fazer a poda. Diz que as árvores estão cheias, com a copa muito cheia. Tá precisando para que o pessoal dê um pulinho lá na rua Princesa Isabel para fazer a poda das árvores. Aproveito e mando um bom dia para os moradores lá e também para o Ronaldo lá do colégio 12 de outubro. Ele comprou umas tábuas de carne bonita, rapaz. Aí comprou a carne. E aí foi? Mas ele disse, eu não vou chamar Alexandre não, que Alexandre come demais. Conversa é essa, Ronaldo? Foi ele que disse lá, disse, não ele chamar não, que você come demais. E é bem pertinho, não demora nem a chegar, viu? Pois Ronaldo? por isso que ele não chamou. Fazendinha do Diniz Supermercado, você aproveita hoje, setor de hortifruti com ofertas para você, lá no Diniz Supermercados. Tem coco verde a R$ 1,99, batata inglesa R$ 5,99, melão amarelo R$ 3,99, tem uns maracujás bonitos lá para você fazer suco. Tem chuchu, cenoura, jerimum caboclo, abacate, melancia, banana, tem tudo para você na terça-feira na Fazendinha do Diniz Supermercados. E Top Grill Steakhouse para você aproveitar e na hora de você fazer aquele almoço, ou para ir para aquele almoço, aquele jantar com os amigos, com a namorada, né? Para você ir lá na Top Grill Steakhouse, na Avenida Leão Sampaio, aqui em Juazeiro do Norte.
Aí eu vou fazer igual a Nadir. É o bichinho, né? Vai porque quer, né, Ei, Dança? Nadir, mas me diga uma coisa. Tinha carne ou era só a tábua? Porque você falou da tábua. Ah, ele tinha carne, ele não fez, foi chamar. Ele não veio me chamar. Demais. Que conversa Tábua é sem essa? carne é mesmo que nada. Ele tinha as tábuas bonitas, as carnes estavam também de primeiro, mas disse que Alexandre não deixa pra ninguém. Deixa de conflito. As promoções da Vereda Motos para 2023, vou fazer igual o locutor que tem ali, que diz, já estão Via Vale, Helene Deodó. A Factor 150 cilindradas você pode comprar com apenas R$ 3.056 de entrada e o restante você paga em 48 parcelas fixas. A Phaser 150 cilindradas, entrada 3.276 mais 48 fixas. E tem mais. A linha Scooter Yamaha, pequena entrada, restante 12, sem juros. Venha até a nossa loja ou entre em contato com a gente. Será um prazer fazer parte da realização do seu sonho. WhatsApp 3102-3450. Vereda, a sua Yamaha está aqui. Nossa parceria com o Banco Yamaha é para garantir para os nossos clientes as menores taxas do mercado. O Fique Plena é um suplemento feito especialmente para a saúde da mulher. O Fique Plena age como regulador menstrual, combate cólicas menstruais, reduz o calor e o suor excessivo, auxiliando no combate da TPM e dos sintomas da menopausa. O Fique Plena previne e auxilia nos tratamentos de feridas e inflamações do útero, ovário e bexiga, acabando com corrimentos e infecções urinárias, eliminando também cistos, miomas e ovários policísticos. Se você sofre com retenção de líquido, inchaço e prisão de ventre, tome o Fique Plena. Fique Plena é um poderoso regulador hormonal, previne e combate a insônia, estresse, ansiedade e o nervosismo. Está à venda nas farmácias e lojas de produtos naturais, mas atenção, o verdadeiro Fique Plena tem o nome Natubio escrito no frasco. Vamos fazer assim, a gente vai às 7h08 para o intervalo comercial. Sim. Daqui a pouco a gente volta, tem Demontier de novo, outra vez. Mais uma vez. E depois tem JF, João Filho, com as notícias do esporte, após o intervalo. E a hora, Alexandre? Agora são 7h09. Lembrei de um amigo que trabalha lá meu amigo morreu a carburação. Ele disse, você é aquele que erra a hora toda, de vez em quando. Mas ele disse que um dia tava tomando café e eu errei a hora. Ele deu um pinote. Ele deu um pinote e correu, eu sei tomar café. Digo, mais homem, desculpa. Rapaz, é porque tem gente que é... Vamos pra hora de novo, agora 7h10. 7h10. Não é a hora, não. Valeu. Vale FM, a mais ouvida. Pense nisso. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Pense nisso. Um toque da Vale FM para você. Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 300 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para a sua família economizar muito. Aproveite e pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Isso é ser parceirão. Aqui é Atacadão. Aqui é parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. O Cariri da Sorte Especial desta semana está demais! Tem 15 mil reais em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. 15 mil! E um lindo Fiat Mobi 0 km só no quarto sorteio. Um Fiat Mobi zerinho só pra você. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 giros de 500 reais. Já pensou faturar toda essa grana ou um Fiat Mobi por apenas 5 reais? E mais, o título é dupla chance. Ajude a Pai Brasil e concorra. Título emitido pela Cover Capitalização. 99,9 Vale FM. O especial da Vale deste sábado vai homenagear um dos maiores nomes da música mundial pela sua chegada aos 7.2. Senhoras e senhores, a gente vai ouvir o multifacetado Phil Collins. Phil Collins, neste sábado, meio-dia, no especial da Vale. Oferecimento: Autotrac Diesel, peças e vidros automotivos. Autotrac, o melhor caminho para o seu veículo no bairro Santa Teresa, em Juazeiro do Norte. Telefone 3512-4500. A
A GM Rastreamento lançou a mais nova promoção que vai deixar seu veículo muito mais seguro. Promoção de carnaval, primeira mensalidade grátis. Ao aderir qualquer plano, pague a primeira somente após 60 dias. Proteja seu carro, a sua moto, com a GM Rastreamento. Promoção de carnaval, primeira mensalidade grátis e só comece a pagar após 60 dias. Ligue para a GM Rastreamento. Temos uma equipe de profissionais esperando a sua ligação. 21 41 30 52 ou WhatsApp 994 36 9544. Repito, código de área 88 21 41 30 52 ou WhatsApp 994 36 9544. A Clinimagem Cariri é reconhecida há 45 anos pelo pioneirismo tecnológico, pela qualidade dos seus exames e pela qualidade e experiência da sua equipe médica. 2 equipamentos de ressonância magnética de alto campo, tomografia computadorizada de 32 canais, radiologia digital, radiologia contrastada digital, mamografia digital, densitometria óssea, doppler vascular, punções e biópsias dirigidas, ultrassonografia. Experiência faz diferença. Clinimagem, Avenida Padre Cícero 2085, Salesianos, Juazeiro do Norte, 8835122366. WhatsApp 88988420489. O mundo é digital e o seu aprendizado também pode ser. Faça a graduação digital Uninasal. Cursos EAD reconhecidos pelo mercado, com a flexibilidade que você precisa e com duração a partir de 18 meses. E você ainda pode garantir uma pós-graduação de graça para o seu currículo. Matrícula por apenas R$ 69,00 e mensalidades a partir de R$ 179,90 durante todo o curso. Acesse graduação.uninasal.digital ou ligue 0800 281 9999 e inscreva-se agora. Chegou a sua primeira chance do ano para garantir o seu Honda New City. A Honda Nova Luz preparou ofertas imperdíveis e condições mais que especiais para você. Como o New City Hatchback, com bônus de 6 mil, mais 1 ano de seguro, mais 3 primeiras revisões grátis. Quer mais? Tem muito mais! Com o New City Sedan, com bônus de 6 mil, mais 3 primeiras revisões grátis. Vem ser feliz de Honda novo, na Honda Nova Luz. Avenida Padre Cícero 3017, Triângulo, Juazeiro do Norte. Juntos salvamos vidas. Se tem comércio e qualificação, tem a presença do Sistema Fê Comércio. Tem o Senac, que já qualificou os cearenses para o mercado de trabalho com mais de 4 milhões de horas-aula. E através dos seus cursos de formação profissional e de ensino superior, preparou as pessoas para a vida. O Senac é a maior escola de educação profissional do país e é referência em qualificação nas áreas de gastronomia, moda, idiomas, beleza, tecnologia e muitas outras. Senac é o Sistema Fê Comércio. Sistema Fê Comércio. Presença que faz diferença. Esse é o forró da alegria. O Brasil Atacarejo chegou. Brasil é arraiar da economia, mais barato todo dia. Vem correndo aproveitar. Filé de peito de frango congelado Seara 1 kg 15,80. Galinha gorda congelada quilo 7,98. Peito de frango congelado quilo 9,80. Ofertas válidas até 1º de fevereiro. Esse é mais barato, esse é nosso Brasil. 99,9. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Nova manhã. As últimas notícias pra você. Na Vale FM. Tudo que você quer. Agora são 7h15. Olha, a Caixa Econômica Federal paga hoje, dia 31, a última parcela de janeiro do Bolsa Família aos beneficiários com números de inscrição social NIS final 0. O valor mínimo corresponde a R$ 600. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançou 21,9 milhões de famílias, com gasto de 13,38 bilhões. Olha, esse dinheiro é o boi do governo. Agora, se você quer ganhar dinheiro, venha pra cá, pro Cariri da Sorte, que é outra coisa. A história é bem outra, diferente. Você pediu, ele voltou. Sorteio próximo domingo, dia 5 de fevereiro, com a premiação especial do primeiro ao terceiro sorteio. Primeiro, segundo, terceiro sorteio tem R$ 5.000 cada. Do quarto
sorteio tem um 0 km Fiat Mobi, um Fiat Mobi 0 km todinho pra você. Além disso, tem o Giro da Sorte, com 20 prêmios e R$500 cada. E tudo isso, gente boa, por apenas R$5. E tem dupla chance, viu? Comprando o Cariri da Sorte, você tá ajudando as ações da Pai Brasil. Compre já o seu Cariri da Sorte, porque é daqui, é do Cariri. Combustível de qualidade com preços baixos você tem nos postos do Grupo 3R Petróleo. Abasteça com confiança e garantia BR Petrobras, sempre com grandes promoções. Aeroposto, Avenida Vigílio Távora com a Manuel Coelho no aeroporto. Alto Posto 3R na Avenida Castelo Branco, na chamada Baixa do Rubão. Lá no Posto São Francisco, no Novo Juazeiro, em frente à Praça da Alegria. Posto Raimundo Neto, aqui na Avenida Hilton Gomes, no Pirajá. E posto e pousada Mãe de Deus, em frente ao Centro de Apoio aos Bombeiros. Combustível de qualidade com preços baixos. Você encontra nos postos o Grupo 3R Petróleo. Forte Pneus oferece completa linha de pneus novos, pneus usados, remoldes, reformados para veículos grandes, médios e pequenos. Tem pneu para tratores, ônibus, máquinas pesadas. Lembrando que os nossos pneus remoldes, gente boa, é para carro pequeno, são de excelente qualidade, com garantia de 1 ano. Se, por exemplo, você viaja com aqueles Fiatzinho Uno, não é? Viaja aí as estradas do Brasil vendendo seus produtos, você compra o pneu 13, pneu 14, pneu 15, pneus remoldes de excelente qualidade, garantia de 1 ano, viu? Forte Pneus, Rua Rui Barbosa, 88, bairro Santa Teresa. Você pode falar com meu querido amigo Jussier. Daqui a pouquinho é só você acessar o 997899996 para começar fechando o negócio. E o Atacadão tem uma super novidade para você agora. Dá para comprar no Atacadão e pagar com seu Vale Alimentação, VR, Alelo, Volos, Verocard, Valecard, Lecard ou Mega Vale. Além disso, você também pode pagar com seu cartão de crédito de diversas bandeiras, mas se preferir, você pode fazer o seu cartão do Atacadão. Com ele você tem prazo para pagar, descontos em vários produtos e ainda pode parcelar em alguns setores da loja. Ao utilizar o seu cartão do Atacadão, você não paga anuidade. Aproveite. Atacadão, lugar de comprar barato. Agora são 7h18. Bom, o pessoal lá do condomínio de Tenente Coelho 1, 2, 3 e 4 tá pedindo a MM aí para ir buscar, né, para ir recolher um lixão que se encontra lá na rua Ana Rita de Souza. Tá aí o recado para a MM, a gente espera que ele solucione esse problema. Tá dado o recado. Demontier Tenório. Chega, Demontier. Eu falei aqui em manchete e também até prometi ontem que ia ver, porque estava agendado o julgamento do Damião Érico Cavalcante Nicolau, de 36 anos, que tem envolvimento aí, segundo os autos, nas mortes do sargento Amarílio Pequeno da Silva, ex-vereador em Juazeiro, e na época da sua morte era secretário municipal, e o ex-policial civil José Alves Bezerra, o Dedé Bezerra. Mas eu fui informado pelo meu amigo Cícero Vidal, diretor de secretaria da primeira vara criminal da comarca de Juazeiro do Norte, que o advogado do Damiãozinho, ou Damião Vela, pediu adiamento e não tem data marcada. Ano passado, o Damião, ele foi julgado por uma tentativa de assassinato contra um policial civil aqui de Juazeiro do Norte e restou condenado. Ele continua preso lá em São Paulo, onde a polícia civil daquele estado e aqui do Ceará, do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas, cumpriram mandados e ele foi preso com muita droga. O Damião, que é aqui de Juazeiro, por algum tempo morou lá no bairro Santa Teresa, portanto não tem data marcada para o julgamento. Um abraço para o Tenente J. Arnaldo, toda a sua família lá no bairro Jardim Gonzaga, ouvindo o Nova Manhã da Vale FM, também para o meu amigo Gilberto, lá no bairro Tiradentes. Olha, pessoal, ontem uma senhora de idade acabou morrendo dentro de casa no bairro Seminário, na cidade do Crato. Eu até pus essa matéria no site Miséria, até como forma de alerta, porque toda vez que um fato assim acontece, é uma tremenda dificuldade para a família encontrar
a solução, o que fazer. Sai mendigando, buscando um caminho ou outro para uma solução, para ver a sua pessoa ali sendo finalmente velada e sepultada, enfim. Mas ela morreu pela manhã e só 4:30 da tarde é que encontraram a solução, que seria trazer aqui para Perforce. Que, na verdade, não seria missão da Perforce, não. Ela trabalha com mortes violentas e não é o caso de Dona Maria Celoni de Souza. É porque as dificuldades, elas são tantas que a família teve que recorrer à polícia. O delegado disse, não, emitir aqui um exame de guia cadavérico, vou pôr aqui morte suspeita e leva lá para a Perforce, faz o exame cadavérico, que apontou, como todo mundo já imaginava e já sabia, morte natural. Morte natural. E a Perforce trabalha com vítimas de mortes violentas. Mas não teve outro caminho. Foi o Rabecão recolher, o pessoal teve lá, trouxe, foi feito o exame cadavérico e morte natural no caso dessa mulher de 72 anos de idade. Inclusive uma pessoa comenta lá no site Miséria que a matéria fala em crime. Na matéria não fala em crime em momento nenhum. Chega a falar que a própria médica supõe a existência de sangue. Isso é algo absolutamente natural. Às vezes a pessoa tem um mal súbito e deixa escapar um pouco de sangue pelo nariz, o que na verdade era vômito, mas morte violenta, crime, a matéria não fala disso não. A matéria ergue mais uma vez esse problema, como já fizemos muitas vezes. Por quê? O SAMU vai lá, constata o óbito. O SAMU não trabalha com mortes, trabalha com vidas, que é socorro de urgência. Então ele não pode fazer nada, apenas constatou que a pessoa estava morta. A Perforce, normalmente, nesse caso, acabou recolhendo a pedido do delegado e, como saída para o problema, não trabalha com mortes naturais, casos de mortes violentas. O médico, às vezes até do programa de saúde da família, eu não estou me referindo só a esse caso do Crato, não. É em todo canto. Aqui em Juazeiro já teve isso também, do cara ficar na praça pública. Sim, mas o Rabecão não recolhe porque é morte natural. E ele não trabalha com isso. Então, eu acho que o município devia ter um setor na saúde ou na ação social, os municípios, no sentido de atender esse tipo de situação, para minimizar o sofrimento da família. Porque o caminho qual é? O caminho qual é? É pegar o corpo e levar lá para o SVO, na Faculdade de Medicina de Barbalha, para atestar o óbito. Às vezes chega no SVO, aí o médico vê alguma lesãozinha ou um pouco de sangue. Ora, às vezes a pessoa, vamos citar aqui o caso de alguém que está em pé, sofre uma queda já é morte violenta, mas sofre um infarto, cai, bate levemente com a cabeça, lesiona. Chega no SVO, aí o SVO, não, manda para a Perforce. Aí, só por conta de uma pequena lesão na hora da queda, que ele sofreu um infarto. Aí fica esse jogo de empurra. Agora, imagina você, uma família pobre lá de Salitre, aí é uma situação como essa, aí fica o jogo de empurra, o corpo é recolhido para a Perforce. A família pobre lá de Salitre vai ter que ficar mendigando junto a vereador, junto a prefeito, para conseguir uma passagem, um carro funerário para vir pegar o corpo, porque o Rabecão traz, não leva de volta. Quando alguém lá, alguém que às vezes até acompanha o paciente, sabe das comorbidades, do problema de saúde, poderia emitir um atestado médico. Aí a pessoa tem que vir de tão longe para cá e a família sai mendigando um transporte, um carro funerário para vir pegar um corpo aqui na Perforce de uma pessoa vítima de morte natural. Então é por isso que às vezes em certas situações o bom senso pede que isso exista, porque isso cria um transtorno tão grande para a família. No caso dessa mulher, morte natural, e aí já foi devolvida à família,
finalmente, para providenciar o sepultamento. Que Deus tenha Dona Maria Celoni de Souza, de 72 anos, num bom lugar. E eu vou embora, voltarei dentro do jornal Meio-Dia com Marco Valério. Tá muito bem, Demontier Tenório. Livraria Colegial. Olha aí, você tá precisando comprar o material escolar, você vai encontrar tudo num só lugar, viu? Tem mais opção, tem o menor preço, o melhor atendimento da região. Lá também você encontra os últimos lançamentos na linha escolar e de escritório. E o melhor, compre seus produtos sem sair de casa, gente boa. Acesse o nosso canal livrariacolegial.com.br e receba todo o material escolar e de escritório aí no conforto do seu lar. Fica na rua São Pedro 1617, o fone é o 3512-1781. É também a Livraria Colegial, a empresa amiga do meio ambiente. Mandar um abraço aqui, parabenizar, Jucimar, nossa amiga e companheira aqui da casa, nossa amiga Margarete, que está aniversariando hoje, né? Parabéns, Margarete. Trabalha aqui no grupo J. Rodrigues. Grande abraço, Margarete, um beijão, felicidades para você, muitos anos de vida, tá bom? E muita luz no seu dia. Verdade. Nossa amiga fofinha e o pessoal lá da José Marrocos, tá? Nós falamos aqui, foi falado semana passada de um vazamento na Zé Marrocos 645 e até agora esse vazamento não foi resolvido. Atenção aí, Dona Cagesse, para resolver mais esse problema. Um abraço para minha amiga Áurea, lá na cidade do Crato, seu filho Arthur, que gosta de ouvir a gente aqui na Vale FM, lá na cidade do Crato. Aurinha, um beijo para você, um abraço aí pro Arthur, tá? Um bom dia, felicidades, muita luz. Bom, lá na Zé Marrocos é 845, vazamento em frente à residência 845, atenção aí, Dona Cagesse. Vamos às notícias esportivas com o João Filho. Alô, João, bom dia. Bom dia, João. Muito bom dia, Alexandre Pedrosa. Bom dia, Jucimar Leite. Um abraço, gente. Tudo de bom para você que nos acompanha pelo jornal Nova Manhã da Vale FM. Então, vamos lá falar de futebol. Em mais um dia, chegamos à terça-feira. Ontem à noite a bola rolou pelo Campeonato Pernambucano. O time do Náutico ficou no 0-0 contra o time do Porto de Caruaru. Ontem tivemos também pelo Campeonato Gaúcho, o time do Novo Hamburgo ficou no 0-0 contra o Juventude. E pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara, o Vasco perdeu para o Volta Redonda, 2-1 para o time do Volta Redonda, foi o placar da partida. Eu falo do Guarani de Juazeiro. O Leão do Mercado está em Fortaleza, capital do estado, onde volta a campo amanhã na região metropolitana, mais precisamente na cidade de Pacajus, do estádio João Ronaldo. Amanhã, 8 da noite, o compromisso diante do Caucaia é mais um longe aqui da região do Cariri. O técnico interino Ferreira hoje vai fechar a preparação da equipe. Até aqui 3 jogos, 3 derrotas, uma situação que preocupa demais. O Guarani já começa a pensar sinceramente no quadrangular da morte. Restam apenas 2 partidas para encerrar a participação nesta primeira fase do campeonato estadual. Amanhã diante da equipe do Caucaia e na próxima semana o Guarani fecha a sua participação na primeira fase contra o time do Barbalha. Enfim, vamos aguardar e torcer muito para que, quem sabe, amanhã possa o Leão do Mercado conseguir a sua primeira vitória no Campeonato Cearense da Primeira Divisão. Meu querido Jucimar, meu querido Alexandre, eu confirmo hoje o encerramento dos trabalhos da equipe do Leão do Mercado para esse importante compromisso amanhã, 8 da noite, no estádio João Ronaldo, na cidade de Pacajus, contra o time do Caucaia. Bom, deixe-me falar do Campeonato Cearense. Hoje teremos a abertura da 4ª rodada. É isto mesmo, hoje teremos o jogo do Maracanã diante do Iguatu e hoje tem o Clássico da Paz lá em Fortaleza, o jogo do Ferroviário diante da equipe do Ceará. Um grande abraço a todos, um ótimo dia para todo mundo. Eu volto dentro do jornal Meio-Dia. Ok, João Filho, chegando assim ao final de mais uma edição do Nova Manhã da Vale FM. Então todos uma ótima terça-feira. Vem aí o Fernando Martins, bom dia. Bom dia a todos.